Paz do Senhor, pessoal. Eu quero desejar que a graça de Deus esteja sobre vós neste dia, que a presença dele seja manifesta nas vossas vidas. Eu gostaria neste dia de entregar um recado de Deus a você. Eu não vou lhe desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei em que momento esse vídeo será postado. Mas eu quero dizer que Deus, ele tem preciosidades guardadas para você. Espere, porque tudo tem o seu tempo. Deus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Há um propósito diante de Deus. E eu tenho por certo que todas as coisas que Deus prometeu a você vai se cumprir, mas permaneça fiel, porque Deus é fiel mesmo quando não merecemos, ele continua e permanece fiel. Nesta manhã eu gostaria de conversar com vocês acerca de Abigail. Ela não é muito comentada, a história não é muito contada nos nossos dias, mas eu quero falar sobre essa mulher, sobre a beleza dela. Eu quero falar sobre a delicadeza de Abigail, sobre a bondade, sobre a força de um bom coração. A história dela se encontra em 1 Samuel, no capítulo 25. Nós vamos encontrar dois touros no mesmo pasto, que seria Davi e Nabal. Ambos brigam, discutem e um não quer ceder ao outro. E Abigail foi a mediadora entre um e outro. A mansidão de Abigail salvou a pátria naquele dia. Você vai ler na sua Bíblia a história e você vai entender daquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração para te falar neste dia. A beleza de Abigail reverteu um rio de raiva. A humildade tem este poder. Desculpas podem desarmar toda uma discussão. A contrição, ela pode neutralizar a raiva. Os nossos gestos de paz, eles trazem conforto, eles trazem mais bem do que tristezas. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, no capítulo 25 e o verso 15, que a língua branda, ela quebra até ossos. Abigail ensina muita coisa. O poder contagiante da bondade, ela mostra nesses versos. Ela mostra também a força de um bom coração. A sua maior lição é tirar os nossos olhos de sua beleza e colocá-los na de outra pessoa. Ela tira os nossos pensamentos de um caminho rural e nos leva para uma cruz em Jerusalém. Abigail nunca conheceu a Cristo. Ela viveu 1000 anos antes do nosso mestre. A sua história, ela prefigura a vida de Cristo. Abigail colocou-se entre Davi e Nabal. E Jesus se colocou entre nós e Deus. Você está entendendo onde eu quero chegar? Abigail ofereceu-se para ser castigada pelos pecados de Nabal. Se ofereceu a Davi. Jesus Cristo, ele permitiu que o céu o castigasse, que a ira de Deus caísse sobre ele, pelos seus e pelos meus pecados. Abigail desviou a raiva de Davi, e Cristo não lhe serviu de proteção para a raiva de Deus? É isso que eu te pergunto neste dia. Você tem consciência do que Cristo fez por nós? Ele era o nosso mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 6, que ele se entregou a si mesmo como resgate por todos. Eu te pergunto, quem é o mediador, senão aquele que se coloca no meio de certa circunstância, de certa situação? E o que foi que Cristo fez, se não colocar-se entre a raiva de Deus
e o nosso castigo. Cristo interceptou a ira do céu. Aleluia. Eu fico imaginando o que Cristo fez por nós. Quando encontramos certos substantivos que são mediadores de circunstâncias, nós devemos automaticamente ligá-los a Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz em Isaías, no capítulo 53, o verso 6, que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu li em determinado livro uma história que falava de um general de guerra que colocou todos os soldados em posição e perguntou quem que não tinha devolvido um determinado rifle, porque ele contou antes e ninguém sequer colocou o seu pé à frente e disse fui eu. Então ele colocou o rifle nas costas e ia matar um a um se alguém não confessasse. E o que aconteceu? Um determinado rapaz botou o pé para frente e disse, fui eu. E então aquele general foi e bateu naquele homem, mandou que batessem naquele homem até que ele morresse. Quando ele voltou para o campo, que ele foi contar novamente as armas, ele tinha se enganado. E ele matou um homem em vão praticamente. Quem faz isso, eu pergunto a você? Que tipo de pessoa assumiria a culpa de algo que não fez? Aleluia! Cristo, ele viveu a vida que nós não poderíamos viver. E ele levou o castigo que nós não poderíamos levar. Para oferecer a esperança que nós não podemos resistir à graça de Deus. Eu sinto a presença de Jesus nesta manhã. O seu sacrifício pede que nós façamos uma pergunta. Se ele tanto nos amou, se ele deu a sua vida por nós, nós não podemos amar uns aos outros? Tendo sido perdoados, nós não podemos perdoar? Tendo festejado a grandiosa graça que Deus nos deu, nós não podemos compartilhar algumas migalhas de pão? Em 1 João, no capítulo 4, se eu não me engano, e o verso 11, a palavra de Deus nos diz que, visto que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se você acha que esse gigante que se chama egoísmo, ódio, rancor, raiva, ira, esse seu mundo de Nabal é difícil de suportar, então eu gostaria que você fizesse o que Davi fez. Pare de encarar esse gigante. E volva os seus olhos apenas para Cristo, para o autor e consumador da sua fé. Olhe mais para o mediador e menos para as encrencas, para os encrenqueiros, para as circunstâncias. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 12, verso 21. Um prisioneiro pode mudar um campo, uma Abigail, aleluia, pode salvar uma família. Seja a beleza em meio às feras. E perceba os grandes milagres e o sobrenatural de Deus que acontece quando fazemos isso. Olhe apenas para Cristo. Tenha um excelente dia. Um beijão a todos. Que Deus os abençoe. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre vós. Abraço.